Fala, amigo de Jesus, seja muito bem-vindo aqui. Como você está? Espero que você esteja bem. E hoje juntos aqui vamos meditar o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Mateus lá no capítulo 14, versículos do 22 até o 36. Agora vamos prestar atenção na leitura. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma." Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou a Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus?" Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra da sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Hoje, nessa passagem que acabamos de ler, vemos um dos episódios da vida de Jesus mais impressionantes e que tem um bocado de ensinamentos por trás no decorrer dessa situação que nós podemos tirar e aplicar na nossa vida. Vejamos, hoje Jesus, nessa leitura, faz algo que ninguém nunca fez até hoje e, principalmente se fizeram, eu nunca vi relatado, de que é andar sobre as águas. Algo que nós sabemos que praticamente é impossível fazer na condição que nós temos de ter os nossos pés normais. A não ser que, por causa da tecnologia, inventem algo que dê para caminhar sobre as águas. Mas imagine só, há mais de 2000 anos, um homem fazendo isso, sem tecnologia nenhuma, simplesmente do nada. Mas precisamos lembrar que esse homem não é um homem qualquer. É o homem Jesus Cristo, é o homem Deus, é o próprio Deus que se encarnou na humanidade e que hoje convida um dos seus discípulos a fazer o mesmo que ele fez. Pedro é convidado para andar sobre as águas porque ele queria saber se de fato era Jesus que estava envolvido naquele caos, naquele vento, naquelas ondas. Pedro queria saber: "Jesus, Senhor, se és tu, manda-me ir até você." Impressionantemente, que Jesus fala para Pedro: "Vem." E Pedro vai, a primeira vez que ele anda sobre as águas na sua vida. Vamos lembrar quem era Pedro? Um cara que tinha uma empresa de pesca que sempre conheceu a água por ser algo que afundava, porque vivia com seu barco ali no mar pescando, até mesmo porque talvez o seu pai ensinou para ele muitas coisas sobre pescaria. Uma das coisas que nunca entrou na mente de Pedro é que era possível andar sobre a água. Mas olha só, hoje Jesus faz algo que para Pedro era uma loucura, andar sobre as águas, e convida Pedro a fazer isso. Pedro só consegue andar sobre as águas porque ele deixa de acreditar no que ele aprendeu sobre água lá no passado e coloca o crédito, acredita na palavra de Jesus e por isso ele começa a caminhar sobre as águas. Pedro não estava necessariamente andando sobre a água, mas ele estava andando sobre a palavra de Jesus, sobre a palavra de Deus. Por isso conseguiu caminhar. Mas tem uma coisa aqui que nos chama a atenção de maneira mais profunda, que é o seguinte:
não foi o vento que fez Pedro afundar, foi o medo. O medo é aquilo que faz nós desconstruirmos a nossa crença na verdade da palavra de Deus e, como consequência, nos faz andar com ansiedade, preocupação e angústia. Percebe? O evangelista não diz que foi o vento que afundou a Pedro, mas quando Pedro prestou atenção no vento, ou seja, ele parou de focar em Jesus, mas focou na circunstância, foi então que ele afundou. Hoje podemos sair daqui tendo em mente que, se nós tirarmos os nossos olhos de Jesus, durante a tempestade, o caos da vida, nós vamos afundar. Você viu então? O medo, ele é o principal agente que implica diretamente na nossa vida. Para você entender um pouco melhor, o medo é um dispositivo metafísico, ou seja, não é algo palpável, mas que tem uma influência muito forte e direta na vida do ser humano. Ele é a fé do lado negativo, o medo. Existe uma passagem no livro de Jó, ele diz: aquilo que eu mais temia agora me acontece. Essa é a negativa da fé, o medo. Quando você tem medo de algo, ele atrai para você aquilo que você teme. É a fé, ao contrário. É a certeza de se esperar algo negativo que vai acontecer. Enquanto a fé é a certeza de se ter aquilo que se espera e a prova da verdade da palavra de Deus, das coisas positivas e boas que não se vê. Por isso que você possa, diante a tempestade, acreditar naquele que diz: eu sou, vem. Acreditar em Jesus, ir, manter os olhos fixos nele para que você possa pisar sobre a circunstância e ao final testemunhar que aquele que te chamou para andar sobre ela está vivo e está com todos aqueles que mantêm os seus olhos fixos nele e que colocam a fé em sua palavra. Que bom saber que você atravessou sobre os canais digitais até o final desse vídeo. Com fé você andou até esse caminho, até esse ponto, para descobrir que, para atravessar qualquer vale da vida, de dificuldade e adversidade, é preciso ter os olhos naquele que atravessou todas as adversidades possíveis, que sabe e vivenciou tudo que nós podemos passar ou que nós já passamos na nossa vida. Que você possa então continuar com os olhos fixos em Jesus, partilhar essa mensagem para que mais pessoas, em tempos de aflição, continuem olhando para o Senhor e Salvador. Eu desejo que a graça de Deus te abençoe, te fortaleça e eu espero encontrar você aqui amanhã novamente. Um forte abraço em você e até a próxima!